Olá pessoal, Janaína Queradia, Dr. Inloco, episódio número 13, parte número 3. Dr. Cláudio Fritzen e uma temática muito relevante como sempre. Mas se você não assistiu ainda a parte número 1 e a parte número 2, vai lá, aproveita e já está à sua disposição, porque agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Dr. Cláudio, olha, a primeira parte, a segunda já foram referências para mim de aula, de conhecimento, como eu estava falando, né? Eu mergulho realmente nas temáticas. Agora, diante dessa hiperconectividade que nós estamos tendo, informações o tempo todo chegando à nossa mente, à nossa frente, né? Em tudo que nós passamos, dos conceitos que nós vimos com o Senhor e quando a gente pensa no nosso dia a dia, parece que eu imagino assim, as informações voando na nossa frente, né? Como saber fazer um diagnóstico, um tratamento e, por fim, ou tão importante quanto, né? O autocuidado. É, eu eu tenho 52 anos, eu tive a oportunidade de viver desde uma infância onde não tinha, nós tínhamos um telefone vermelho, né? Um telefone vermelho, Sim. só discava, né? Sim, sim. Raramente, às vezes só no telefone, Ou era cinza. cinza, né? E a gente foi passando todo esse tempo, nós não tínhamos. E eu fui passando desde o começo da informática, dos computadores, do celular, No tijolão. então, do tijolão até chegar agora. Então eu consegui pegar toda essa transformação. E, e uma coisa que eu percebi é que a gente, pelo menos na minha infância, a gente era muito mais conectado às pessoas do que somos hoje, eu acho. Sim. Porque na época eu tinha amigos, ia na casa dos amigos, a gente conversava, passava a tarde, né? A gente ficava presente o tempo todo, mentalmente falando, né? Uhum. E se interagindo com várias pessoas. E com o tempo, esse mundo foi aumentando a velocidade de tal forma que, primeiro, as informações eram poucas. Né? Se você quiser assistir hoje, você vai no streaming e escolhe o que você quer, uma série. Claro. Naquela época, se você quiser assistir alguma coisa, tinha que ficar esperando o dia, o horário, para passar aquilo lá, né? Se perdia, acabou. Então, tudo isso a gente assistia a televisão, assistia, mas era muito pouco, tudo muito, muito diferente. Uhum. Inclusive, nós tínhamos até tédio na época, né? Eu lembro, né? Ficava, nossa, não fui na casa de ninguém, não sei o que, nossa, tu parou sem fazer nada, puxa vida, né? Aí você vai pensando na vida. Porque não tinha outras fontes de informação. Hoje, eu acredito que, principalmente, a era do. Vou falar do smartphone, vou colocar, eu acho que isso aqui realmente pegou a gente, Uhum. não só computadores e streamings e televisão, né? Eu acho que isso fez com que a gente ficasse muito distraído. No Sim. sentido assim, ao invés de eu conversar com outra pessoa, até me forçar, nossa, eu estou em casa aqui, puxa, eu estou sozinho aqui, vamos na casa de um amigo meu. E saía, pegava a bicicleta e ia. Hoje, você pega o celular, começa a olhar, começa a rodar, né? O pessoal rede social, né? Ficar rodando lá. Uhum. Eu aprendi que eu ficar rodando vídeo, né? Olha lá, vídeos extremamente curtos, que não agregam nada, e você passa, daqui a pouco você passa 2 horas, 3 horas, e você não teve a necessidade de conversar com outras pessoas. Então, muitas vezes você vai em festas hoje, você vai lá, as pessoas estão 3, 4 pessoas com smartphone, então nem conversam direito. Né? No restaurante. Um restaurante. Então você começou a ficar mais sozinho com você mesmo, por outro lado distraído, Uhum. em outro lugar. Isso, acho que isso foi causando muita, de certa forma, um pouco de solidão. Sim. Você tem e não tem, né? Você fica distraído com algumas coisas, mas também você tem pouca conexão real com outras pessoas. E eu acho que isso atrapalhou muito. Atrapalha muita gente no dia a dia. É uma luta, né? Até eu luto com o meu próprio, né? A gente também tem, eu olho e tal, né? Mas eu me limitei muito, muito, Uhum. né? Então, assim, toda vez eu estou me policiando, né? Porque a gente acaba trabalhando, você acaba se distraindo. Quando você vê, às vezes, você conversar com os filhos, com as filhas ali, assim, acaba você tá lá mexendo com aquilo. Então, eu mesmo tenho que ficar me policiando. Então, eu sei como é difícil. Mas, eu acho que isso causa muito isolamento. E falando do ponto de vista mental, isso foi um estrago, né? Não vou dizer que seja isso, mas que a nossa vida mudou muito, está muito mais agitada, muito acelerada.
Antes a gente mandava uma carta, depois foi para e-mail, hoje tem um WhatsApp. Se você não responde imediatamente... Nossa, então hoje a velocidade que você tem que responder as coisas é muito grande. Tem pessoas que eu vejo aqui, paciente chegando aqui, o cara estava trabalhando ali né? Antes ele conseguia dar um tempo, né, ver uma música. Ali não, ele está trabalhando ali na sala de espera, realmente trabalhando, atendendo. Então hoje você não tem muita paz também. Você não tem nem tempo de sentir nada, nem para refletir. Então, reflexões internas, né? Aquelas a gente brinca, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Pô, cara, nunca. Se contar isso, você começar a falar um pouquinho. Hoje você fala um pouquinho de algumas perguntas um pouquinho mais filosóficas. Qualquer coisa as pessoas não gostam. Acham chato, entediante. Né? Até uma leitura, onde todo mundo uma quer leitura, tudo reduzido. Né? Qualquer coisa que você faz hoje, então as pessoas sabem muito de pouca coisa, né? Então, eu falo assim, muito de coisas assim, sabe? Tudo um pouquinho, mas muito pouco profundo. Né? Tutoriais. Tutoriais. E isso eu acho que está atrapalhando bastante a gente. E dentro desse contexto todo, aí com certeza aumentou o estresse, porque o nosso a demanda é o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Né? Tem um artigo de depressão mostrando, né, que aumentou o nível de depressão, né, um estudo que de 2000, eu não lembro exatamente os valores, mas aumentou de 7,5% para 10% no Brasil. Né? Houve esse aumento ao longo do tempo, então houve um aumento, a gente percebe que está aumentando sim, a doença mental já está se medindo isso. Então o que mudou? Nossa civilização. Sim. Né? Então nós estamos sofrendo com a nossa civilização, com todo o contexto disso. Socioeconômico e cultural e tudo. E dentro de tudo isso, nós seres humanos temos que sobreviver dentro disso. E eu vejo, falando então, vamos supor, de relação a esse tratamento, né? Como é que a gente faz? Primeiro, cada um tem o seu tratamento. Então, estresse. O estresse ainda você não, eu comentei nas outras partes, né? Que o estresse não é uma coisa determinada geneticamente, ela é realmente fora. Qualquer pessoa pode ficar estressada, estresse crônico, e fica sintomática. Então, revisando: cansaço, irritabilidade, alteração do sono, né? Desânimo também, a gente pode colocar isso. Né? E você tem uma causa que você consegue perceber. Geralmente o estresse é algum motivo, ou vários motivos em conjunto. E o que a gente faz? A primeira coisa, no estresse, é o lógico. Qual que é o lógico? Tentar tirar a fonte de estresse, mudar de estilo de vida. O que está me estressando? É o meu trabalho? Infelizmente, é o meu relacionamento? O que está me estressando? Várias coisas. Primeiro, será que eu que não estou bem ou várias coisas realmente estão assim? Quando você para se avaliar, não, eu não estava assim antes. Depois que aconteceu isso vem acontecendo, eu não consigo mais ficar bem desse jeito. Eu vivo irritado, chateado com isso, né? Não consigo relaxar. Aí você tem que tirar aquela fonte. Você tem que mudar. Né? Tem que mudar. Claro, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo sair desse emprego, eu dependo dele. Não consigo fazer, então tudo bem. Então, você vai fazer uma das coisas mais importantes que tem, que é atividade física, mas não consigo. Melhor, 43,2%. Esses casos de 43% foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos com 1.200.000 pessoas. Então, um estudo muito grande, mostrando que exercício físico, né, ele melhora sintomas depressivos. Ele coloca como saúde mental, mas quando você lê o texto, fala mais de depressão. Mas se você usar a depressão como um estudo, como uma doença símbolo, né, padrão, então você pode estender para tudo. Então, o exercício físico realmente melhora. O quanto de exercício? 45 minutos, cada vez que você for. E de 3 a 5 vezes por semana. Se você for o gráfico que mostra isso, né, ele mostra o seguinte: se você não fizer nada, nenhuma vez por semana, nenhuma vez por mês, e fizer todos os dias, quem faz exercício todo dia, em termos de saúde mental, é a mesma grau. É como se é um gráfico em U. Quem não faz nada, quem faz todo dia. Você perde todo efeito. Então você tem que descansar. Então, de 3 a 5 vezes por semana. Pare pelo menos 2 dias por semana. Não é para fazer exercício.
pensando na cabeça, ah, Cláudio, eu sou atleta de alto rendimento, aí tudo bem. Aí você sabe o que você está fazendo. Mas, pensando na cabeça, né, na gente. Então, eu consegui introduzir a atividade física como remédio, como tratamento, e consegui diminuir, sim, aqueles fatores que estão me estimulando ali, estão me deixando estressado. Mesmo assim, eu não estou bem, agora sim. Aí vamos falar assim, antes de consultar médico, você pode, do jeito que eu gosto de fazer, né? Você pode fazer exames, né, com um clínico, um médico, para verificar níveis de hormônios, nutrientes principais e recompor isso é importante. Ah, difícil para mim? Você pode tomar um suplemento alimentar que tem um segredinho não, tem umas composições bem bacanas, básicas. Um suplemento que você tenha vitamina D, magnésio, zinco, vitamina B6. A D, né, ela tem um efeito inflamatório, melhora a neurotransmissão. Magnésio, isso aqui tem 300 funções metabólicas. Já tem provado ele melhora a ansiedade, depressão, TDAH, N coisa. A psiquiatria é o nosso elemento mais importante. O zinco tem efeito antidepressivo, ansiolítico, melhora o estresse. E a vitamina B6, principalmente a B6, aumenta muito a neurotransmissão, né, principalmente serotonética, e isso melhora, faz um contrabalanço. Quando você aumenta a serotonina, você baixa as catecolaminas, que são aqueles neurotransmissores que deixam a gente mais agitado. Essa é 3. E pensando em estresse, aí você tem a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela tem trabalho publicado mostrando a melhora da fadiga no estresse. O cansaço. Sim. E a fosfatidilcerina, que melhora diretamente as pessoas com estresse. Melhora toda a fisiologia, abaixa inclusive o cortisol, né? Então a fosfatidilcerina é muito interessante com isso. Então esse combo aqui já vai, né, vai melhorar. Foi um combo desse que eu até passei para aquele, né, colega que eu falei para vocês no começo. Então melhora. 3, 4 semanas, você vai se sentir melhor? Vai. Principalmente até o segundo mês, isso vai se sentir melhor. Quando você não tem muito o que fazer, né? Estou no trabalho que eu não consigo sair, tem um estresse que eu não consigo tirar, vai te ajudar, com certeza. Mas o ideal é mudar o estilo de vida, né? Ansiedade é muito parecido, né? Então, a ansiedade a gente já pode incluir bastante a psicoterapia, né? Apesar do estresse também seria interessante até para orientar tudo isso. A psicoterapia ajuda muito na modificação de padrão de pensamento, né? Mas lembrando que o padrão de pensamento ele é gerado pela alteração física que a ansiedade tem. Então, você tem alterações de via neurológica, né? Córtico, tálamo, estriado cortical, né? Então, você tem bonitinho as vias, né? Quando tem pânico, você também tem uma via da amígdala. Então, você tem... A primeira preocupação é córtico, tálamo, estriado cortical. Está alterado ali, com alguns neurotransmissores alterados. Então, você tem que regularizar isso. Por incrível que pareça, igual eu comentei, a casa da nossa alma atrapalha a nossa alma. E a nossa alma também, quando não está bem, a gente atrapalha, bagunça a casa. E você tem que regularizar isso. Aí você pode fazer isso. O estresse, geralmente, não precisa de remédio, tá? Raramente. Só se o estresse transformar em algumas coisas. Mas enquanto tiver esse nível de estresse, depois você pode exercício físico, psicoterapia, para tentar organizar a vida. Mas ainda, se os pensamentos continuam muito incomodando demais, os pensamentos ansiosos, questões físicas, suplemento. Olha a formulazinha. De novo, vitamina D. Tudo tem problema. Vitamina D, magnésio, zinco, B6. Só que aí, principalmente a B6, no caso, porque a B6 tem que ter uma dose bem acima do normal, assim, que está no dia a dia, mas é uma dose de pesquisa. E uma vitamina que também, não se sabe, fala muito dela, a vitamina C. Tem um estudo que eles fizeram aqui no Brasil, só que foi publicado numa revista do Paquistão. Nossa. Mas eu achei o artigo, consegui achar esse cara. Ele é fera para achar. Achei, mas aí eles pegaram estudantes universitários e deram 500 miligramas de vitamina C. Eles eram ansiosos, 500 miligramas de vitamina C para um grupo e outro placebo, né, sem efeito. E depois eles depois foram acompanhando, esses pacientes melhoraram. Melhoraram a ansiedade só tomando vitamina C. Olha. A teoria, né, é que a ansiedade aumenta o estresse oxidativo e a vitamina C é um antioxidante. E além de melhorar também algumas questões de neurotransmissão, melhora o quadro ansioso.
Então, usando a vitamina C, né, também você vai conseguir fazer com que a pessoa consiga ficar mais calma. Então você de novo, vai nutrir o teu cérebro para se defender do estrago, né, que a ansiedade causa, tanto por problemas externos como por questão genética. Então, isso é interessante. Isso eu gosto de dar um pouco de diquinha aí, pelo menos, né, onde que é isso, né? Mas tem, tá? Isso existe. Em relação à depressão, vale muito o que falo para ansiedade. É a mesma coisa. Olha. Tanto exercício, psicoterapia, né? Aí na ansiedade, até para terminar, a ansiedade é assim. Cláudio, eu fiz tudo isso, tomei a suplementação e ainda não estou bom. Aí, remédio. Entendi. Aí Agora chegou o remédio. uma Tudo bem, alternativa. olha, minha parte metabólica está. Já fiz os meus exames, está tudo certo, já tomei os suplementos, já arrumei, estou fazendo exercício, estou fazendo terapia e mesmo assim continuo ansioso ou ansiosa. Então tá bom, agora eu vou te dar o remédio tradicional da psiquiatria. Daí eu vou escolher qual é o melhor medicamento, né? O médico vai escolher o melhor remédio, baseado nos sintomas de cada um, na particularidade de cada um, vai customizar, vai ver qual via neurológica está mais afetada, vai pensar e vai dar a medicação para ele, complementando o resto. Mas aí o que acontece? Nessa sequência, a pessoa não vai tomar um monte de remédio mais. Sim. Eu estou acostumado a chegar, a pessoa está tomando 3 remédios, tipo 4 Sim. remédios, né? Aquele bolo de remédio, Ele né? já veio cumprindo uma ordem gradativa. Com um monte de remédio. Muitas vezes você acaba só chegando um pouquinho de remédio. Por quê? Porque já melhorou, ajudando a parte de toda a questão fisiológica com exercício físico, a parte da psicoterapia, melhorando o padrão de pensamento, já regularizou o corpo dele, já deu suplementação, vai sobrar que de 100% vai sobrar 80%, já foi. Aquele restinho você chega com medicamento, não tem nenhum problema. Perfeito, sem problema. Isso que é integrativo, você vai usar remédio. Zero problema com remédio, né? Mas por que você evita tanto remédio? Efeito colateral. Sim. Na dosagem certa. Efeito adverso, pode ganhar peso, boca seca, disfunção sexual, diminuir a libido, uma série de questões que um medicamento pode causar. Né? Então, e a suplementação não tem nada disso. Por isso que é mais legal, eu falo assim, mais gostoso medicar assim, né? Sem usar primeiro essa estratégia e deixar a medicação para o final. Daí fica mais tranquilo. Depressão é a mesma ideia. Tá? Exatamente a mesma ideia. Né? Só vai mudar a suplementação, né? De novo, a diquezinha, né? D, magnésio, zinco. O zinco é muito interessante. A D, quando você está com exame, ela tem um efeito antidepressivo muito forte a partir do momento que você tem um exame de sangue estiver acima de 50. Então, quando a dosagem do sangue estiver entre 50 e 70, acima de 50 tem efeito antidepressivo, né? Antes disso, ainda não. Então, tenho depressão, estou com 40 no meu exame, está ótimo o exame, concordo. Mas se estiver deprimida, não, né? O zinco, sozinho, ele tem efeito antidepressivo comparado a placebo. Sozinho. Exatamente 30 miligramas a 29 miligramas que vende na farmácia. Né? Nem deve estar falando de dose, senão apanha depois. Deus vai brigar comigo. Mas assim, isso é importante, né? E B6. Só que a B6 aqui já não é tão relevante. Mas a B9, sim. A B9 talvez seja a principal vitamina da psiquiatria em relação à depressão, o ácido fólico e a sua versão em forma de metilfolato. Mas o ácido fólico, né, tem um efeito muito grande em relação à depressão. Depois a B12, essa é a mais famosa, né? A B12 é muito famosa em relação ao vínculo dela da depressão. Os trabalhos vêm muito assim, eles associam tratamento de depressão com ácido fólico e B12 juntos. Então, geralmente os trabalhos vêm elas duas combinadas. Vários trabalhos eu achei sempre elas duas combinadas. Então, essa associação das duas é muito bem validada. Né? E uma fitoterápica que as pessoas já pegaram bem no dia a dia é a curcumina. A curcumina tem efeito antidepressivo. Né? Tem efeito antidepressivo, né? Não sabe exatamente só pelo efeito anti-inflamatório, porque a depressão também é uma doença inflamatória. Também tem características inflamatórias, é por isso que quando a pessoa inflama, fica deprimida. Muitas vezes a pessoa está inflamada porque ela está doente, ela está inflamada, ela fica deprimida. Inflamações muito altas, pessoas com proteína C reativa alta, por exemplo, sintomas são de depressão
cansaço e vontade de comer doce. Né? Vontade de comer doce. Então isso aqui é bem interessante. Pessoas muito inflamadas, muitas vezes elas têm sintomas similares à depressão, mas ela só está inflamada. Tratou a inflamação, melhora. Né? O TDAH já é... Não dá para falar assim, esse é o suplemento. Existe uma forma americana que tem vários micronutrientes, mas são vários. Vários. Essa tem validade, tem 81% de melhora dos sintomas, em um ano até 80% as pessoas relatam melhora do TDAH. Né? Mas a melhora do TDAH, ela não é tão perceptível assim, porque as pessoas que têm TDAH, pela característica da impulsividade, descobri que tem TDAH agora, não, quero ficar melhorado quando? Agora. Eu falei, cara, mas você tem 40 anos de idade, você tem desde criança, então, mas eu descobri hoje, quero resolver hoje esse negócio. Mas o remédio vai demorar 2 semanas. Não acredito que vai demorar 2 semanas. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Né? Você vê, quando eu falei do estresse, essa suplementação, sempre 2 meses. Todos os artigos falam 2 meses, 60 dias. Todos os estudos são, tanto antidepressivo, seu antidepressivo funcionou 2 meses. A ansiedade melhorou 2 meses. Sempre é legal esse número 2 meses. Todos os artigos trabalham com 8 semanas. Né? E o TDAH também, mas ele não tem essa disponibilidade. Então, mas a ideia, a suplementação, realmente, em 60 dias já dá uma melhorada boa, tá? Principalmente com essa fórmula, né? E aí, não funcionando o suficiente, você pode colocar, você tem 2 tipos de remédios. Nós temos os não estimulantes e os estimulantes. Né? No Brasil só temos um não estimulante, né? E ele é bom porque ele melhora a ansiedade e melhora o TDAH. Melhora a ansiedade como bom problema. Né? E só que melhora o TDAH também, só que demora 3 a 4 meses para funcionar. E os caras não gostam muito desse, apesar de ser melhor, na minha opinião. E daí tem os estimulantes. Né? Aí tem os famosos, né, que a gente já conhece, né? E o que é a droga, metiofenidato. Né? O não estimulante é o tomoxetina. E os estimulantes são o metiofenidato e eles dexafetamina no Brasil. É fácil falar porque só tem esses 3. E a diferença é que os estimulantes são mais rápidos. Só que eles aumentam a ansiedade. Considerando aí que quase 40, 50% dos pacientes com TDAH são ansiosos. Então, você vai ter que tratar, vai dar um remédio para ansiedade, para o TDAH e vai aumentar a ansiedade. Então, você tem que cuidar dos 2 lados. Dá para ser feito? Dá. Sim, tranquilo. Dá para ser feito. Né? Então, isso assim. Uma outra pergunta, me fazem muito também, me fizeram ontem, né? CBD, né? Sim, CBD. Polêmico. Esse é o polêmico. Então, doutor, no meu caso, posso tomar CBD? Né? Posso tomar THC? Então, primeiro assim, quando você pega a cannabis ativa, né, a planta, ela tem cerca de 140 canabinoides. 140. Então, lá tem de tudo. Né? E quando você extrai, dentro de 140, eu tiro 2, tem 138. Então, por exemplo, a maconha, ela é conhecida, né, por causar crise de pânico. Né? Eu parei, mas o CBD não melhora a ansiedade? Mas por que a maconha dá crise de pânico? Porque nós temos 138 coisas lá que a gente não usa, a gente esquece disso. Então, usar um CBD, né, ou um THC diferente de você usar a maconha, ou você fazer um óleo dela, né, e usar, como tem muito por aí. Então, uma coisa é isso. Então, maconha medicinal, né, cannabis medicinal são coisas diferentes de você usar o canabidiol, que a gente chama de CBD. Né? E o THC é o tetraidrocanabidiol. O CBD, né, ele tem... Quais são as indicações dele? Ele é ansiolítico, ele melhora a ansiedade. Ele não melhora a depressão, tá? Não tem efeito antidepressivo. Mas a outra pessoa melhorando, tudo bem, mas os trabalhos não mostram que não tem efeito antidepressivo. E se tem, é muito discreto. Ele tem um efeito analgésico. E ele dá um pouco de sono. E, não sei se comentei se ele é anticonvulsivante, né? Então, ele é anticonvulsivante, então ele tem um tipo de epilepsia refratária presente em criança, que ele é usado, funciona bem. Bom para ansiedade,
bom para dar sono, né? E bom para melhorar a dor. E tem poucos efeitos colaterais e pouca interação medicamentosa. Só que aí nós temos uma medicação que chama-se pregabalina, que faz exatamente a mesma coisa, muito mais fácil, muito mais potente. Mais rápido e mais eficaz. Então, quando você não usa CBD, quando essas outras medicações, elas não estão funcionando bem, por vários motivos, né? Então, CBD não é geralmente nossa primeira linha, porque ele é mais caro, né? Se você for comprar, depende do lugar, é tarja preta e receita amarela, uma série de questões. Mas é se a gente pensar em um bom remédio, tanto que nós temos várias marcas, eu prescrevo, eu gosto dele. E também, muitas vezes, tem pessoas que têm essa predileção por usar ele. E funciona muito bem. Mas não que não tenha outros remédios que sejam bons também, né? A gente tem a impressão que a gente brinca assim, nossa, quem usa CBD parece que cura de tudo, né? Será de depressão, encravado, caspa, tudo, né? Equilibrou a tudo vida. Exato. Outra coisa, e o THC, né? Então, o THC que vem, ele tem algumas propriedades. Ele é muito bom para dor neuropática. Para dor. O THC é muito bom para dor. Segundo, ele é bom para náusea e vômitos, até para quimioterapia, aquelas bem pegadas. Então, ele é muito bom para isso. Então, essas propriedades são muito boas. E tem uma coisa que chama-se efeito entorrágio, né? Esse efeito entorrágio é um termo onde você soma, se você misturar ele junto com o CBD, eles vão agir em alguns receptores em comum. E um vai ajudar o outro. Então, você consegue ajudar doses menores dos dois, eles funcionam melhor juntos. Então, geralmente, você usa o THC mais para potencializar o efeito do CBD, tá? Só que tem um problema. O CBD, o THC, que tem na maconha, é exatamente ele que causa a dependência. É exatamente ele que tem o efeito psicoativo. E agora? Mas eu preciso dele porque ele tem esse efeito analgésico e potencializador. Aí a indústria, só que chama-se THC Delta 9. Delta 9 é o que vem da maconha, o puro. A indústria, hoje, ela pegou esse Delta 9, modificou quimicamente, houve um processo industrial e transformou em Delta 8. Esse Delta 8, eles conseguiram tirar essa característica psicoativa. Então, eles conseguiram manter o efeito analgésico, né, de dor e de náusea, mas sem esse efeito psicoativo. Então, hoje você consegue usar um CBD THC Delta 8, que é diferente do Delta 9, né? Aí você pode usar o CBD, aí fica um casal bem bacana, funciona bem. Você consegue o resultado é melhor. Mas usar o THC Delta 9 hoje sozinhos, geralmente eles usam doses muito pequenas. Colocam bastante CBD com um pouquinho de THC. Delta 9. Mas se for o Delta 8, já dá para usar uma proporção bem melhor. Né? Mas eu acho bem legal falar disso, porque isso é uma pergunta diária. Sim. Mas não posso tomar? Já tentei de tudo e queria tentar. Perfeito. Indiscutível. Um crescimento mas eu nunca tomei nada, começar tratamento. Posso tomar? Porque todo mundo diz não sei o quê. Olha, poder pode, mas tem tanta coisa boa antes. Sim. Vamos deixar isso mais... E verifica, né? E verifica, inclusive o custo. A gente sabe que o custo de CBD hoje não é barato. Né? Você vai pegar uma boa marca, com procedência bonitinho, certinho, é uma coisa. Mas, infelizmente, como não tem muita regulação, no Brasil, isso você não sabe de onde vem. Vem lá da cooperativa. Você não sabe. Então, a gente nunca sabe. Trouxe de outro país, né? Vizinho, toma cuidado. Né? A gente não sabe o que tem lá dentro. Então, você tem que pegar boas fábricas, renomadas, bonitinho, para você certificadas, bonitinho, né? Para você ter uma coisa assim. Mesmo assim, ele é bom? É bom. Faz parte da nossa armamento, né, que a gente fala, né? Arsenal terapêutico? Faz. Ele é milagroso? Não, ele é bom como qualquer outro remédio. Então isso é bem bacana, e tirar a ideia. Usar extrato de uma coisa tem nada a ver com CBD. São coisas diferentes. Um remédio normal, que veio de lá, veio da maconha. Mas não é maconha. Pegou sua essência, né? O extrato mesmo. Só pegou um pedacinho dele, né? De 140 canabinoides eu tirei 2. E de 2 eu mudei um deles ainda. Aí eles são seguros. O resto a gente ainda está na pesquisa. Eu acredito que com certeza vai aparecer coisas melhores, vai aparecer coisas boas por aí, mas por enquanto é o que a gente usa no dia a dia. Cautela, precisão, busca, estudo e o olhar para si. Porque a pessoa, quando chega
no seu consultório, doutor, ele já tem que saber o que ele quer. Muitas vezes acontece, eu estava até Sim, falando, tem gente que já chega. entra aqui pensando que vai se tratar de um estresse e no fim tem ansiedade e tantas outras circunstâncias. Mas ele tem que saber também se autoanalisar, né, buscar o que ele quer de verdade. Porque se ele não quiser, você pode viver Sim. dando até em último grau a medicação para aquela situação dele. Só que se ele não quiser melhorar, né, ele não vai chegar até esse estágio. Foram tantas, né, é um padrão que é identificado para cada um, mas nós temos ali os degraus. Exato. E aí eu quero chegar lá em cima já. Eu não tenho tempo, eu não tô afim, eu não quero. Né? Eu já quero ir lá para o último estágio. Exatamente. Então eu não estou realmente disposta ou disposto a vir a melhorar. Eu quero só fazer de conta, vir aqui, me forçar ou me induzir, eu preciso trabalhar, mas a pessoa tem que saber olhar para si também. Com certeza. E eu gosto de comentar o seguinte, quando a gente, tudo isso, estresse, ansiedade, depressão, TDAH, vamos falando do que nós estamos falando hoje, o médico ele procura dar um nome, porque eu falei de estudos, né? Então, porque os estudos científicos têm esses nomes. Então, para mim saber o que é bom, por exemplo, eu comentei algumas substâncias, eu tenho que procurar com esses nomes. Então, a ciência tem os nomes. Mas, no fundo, o médico precisa dos nomes, dos diagnósticos, para poder saber o que é melhor, que tem mais, que a gente sabe que pode melhorar. Mas tudo, no fundo, é fazer a pessoa se sentir melhor. Então, você veio aqui porque você não está bem. Eu preciso dar um diagnóstico para poder saber o que fazer. Mas, no fundo, não importa se você tem ansiedade, depressão, TDAH, a ideia é você se sentir bem. Se não está bem, a gente quer você ficar bem. O TDAH, você falou para mim que não sofre, mas ele tem uma comorbidade, ele veio aqui por conta disso. Sim. Né? Ou algumas vezes assisti até um podcast como esse e falei, cara, eu tenho esse negócio. Isso está me atrapalhando, eu não sofro, mas está me atrapalhando pra caramba. Eu vou dar uma olhada. E não esconder de si. Exatamente. Puxa, quer dizer que eu posso melhorar? Pode. Quer dizer que aquelas coisas que estavam acontecendo comigo né? Então você pode melhorar. Mas a ideia é fazer você se sentir bem. Esse é o objetivo. Sim. Né? Então, se você está procurando um psiquiatra, um neurologista, seja o que for, um cara de... Não importa. Você vai um cara que você vai, nossa, esse profissional aí, gostei dele, né? Dela, eu acho que desse jeito é o meu jeito. Eu não estou bem, não me sinto bem, dá para melhorar aqui, ali. Se eu tenho uma característica de personalidade que eu quero mudar, puxa, eu vou procurar um terapeuta porque eu preciso mudar isso. Está me fazendo sofrer. Da mesma forma que eu faço isso, na medicina é a mesma coisa. Estou passando por uma série, não sou bem, estou sofrendo por uma série de questões. Será que é uma doença, um problema? O que eu posso fazer? Muitas vezes passo pelo diagnóstico. Algumas vezes nem precisa tomar remédio, né? Sim. Eu falo para você hoje, no meu dia a dia, aí, metade das pessoas precisa. Né? Então, só arrumando a parte metabólica, fazendo essas coisas já melhora. Claro, tudo depende da gravidade. Né? No meu caso específico também, eu tenho muitos casos que rodaram bastante. Isso é normal, né? Os pacientes rodarem bastante com vários médicos. Eu tenho muito assim. Muitas vezes a gente não consegue fazer desse jeito, tirar todo o medicamento e botar suplemento. Não é assim. Né? Mas você consegue reduzir e deixar ele bem. Muitas vezes tira metade e melhora, usando outras coisas. Né? Então essa é a ideia. Mas a ideia é fazer essa pessoa se sentir bem. Esse é o objetivo. Sim. Qual é o nome do diagnóstico? Não fique preocupado. Nossa, ele falou que eu sou bipolar. Meu Deus, calma. Gente, relaxa. Não, se você se identificou, isso tem. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos tratar certinho de acordo com isso, você vai ficar bem? Se você ficou bem, não importa se você é bipolar, depressão, seja o que for. Ficou bem, isso que importa. Né? A pessoa tem que entender assim, o final. Se falamos muito aqui, foi o meio. Sim. Né? Qual foi o meio? O meio foi saber o que você tem, que vai tratar, blá blá blá. Mas qual que é o final? O final me sentir bem. Agora é o final. Essa é a ideia. E se você conseguir saber que esse é o final, né, que psiquiatra também, né, pode ajudar você também, apesar de ser uma especialidade que antigamente era tanto, hoje, agora eu falei para você, é uma das maiores procuras que tem, de longe, os próximos médicos modernos estão focando muito em cima disso, né, porque eles sabem hoje que os grandes problemas que nós temos hoje é dessa ordem. Se você conversar com os médicos de forma geral, a imensa maioria das queixas são psiquiátricas. Só que ele vai em médicos não psiquiatras.
Ele vai em outros médicos no psiquiatra e vai tratar da fadiga, da ansiedade, da depressão. Só que não quer ir no médico psiquiatra, tem coisa assim, né? Pesado, né? Mas ele está tratando de coisas psiquiátricas com colegas que não foram. Eles não foram treinados para isso, mas não é que ele vai ajudar porque você não quer ir. Então ele vai fazer o que ele pode, é médico, tudo que ele vai fazer. Mas sempre entender isso, né? Você está com dor de leve, é um dentista, né? Eu brinco sempre isso, né? Você está com enxaqueca, você vai no neuro, né? Então, é essa a ideia. Perceber essas coisas e não ficar com preconceito. Eu brinco que psiquiatria sofre de bullying, né? É verdade. Nós somos os caras do bullying, né? Você Até recebe se bullying dos conhecer. coleguinhas. Depois que se conhece, aí realmente se apaixona. Então, doutor Cláudio, quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em nos receber aqui, em compartilhar conosco tantas informações, experiências, essa busca incansável em realmente promover essa transformação social, porque não é só aquele que vem te procurar aqui, mas é todo um contexto familiar, profissional e das pessoas que fazem parte do dia a dia de cada um dos pacientes. Então, te agradecer imensamente, doutor. Eu que agradeço o convite, agradeço tudo. Foi muito bacana esse podcast, né? Espero que tenha trazido bastante informação para as pessoas. Que uma das coisas que eu acho mais bacana é passar o máximo, como eu vi um dia um podcast falando, a divulgação científica, né? Promover a divulgação, isso é uma divulgação científica e humana ao mesmo tempo, né? Então, acho que espero que muita gente ajude bastante gente. Com certeza. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, curtam, compartilhem, se observem. É importante realmente esse olhar diferenciado do Dr. Cláudio, que você traga para si e consiga identificar o que você quer melhorar, se realmente está tudo em ordem e se está, dá para melhorar cada vez mais. Então, realmente contribuam para uma sociedade melhor, mais justa, mais eficaz e sem todas essas problemáticas que podem ser evitadas como simples. Vem fazer um tratamento. Eu já estou levando aqui meus exercícios, né? E depois a gente compartilha com vocês. Não deixe de acompanhar os próximos episódios da Dr. In Loco.